Olá, senhores, todos bem? Sejam bem-vindos. Vamos responder mais uma questão. Essa questão da organizadora ESAF, auditor da Receita Federal 2002. Beleza? É de crucial importância você acompanhar os vídeos, senhores, com o Código Penal nas mãos. Isso é muito importante, porque às vezes eu faço referência ao artigo, você vai lá, confirma o artigo, isso é muito importante, anote, você vai pausando, vai anotando tudo, beleza? É importante, é uma forma bem legal de você estudar, senhores. Vamos lá, senhores. Em relação ao disposto no Código Penal, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Denomina-se arrependimento posterior a conduta do agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, respondendo somente pelos atos praticados. Senhores, você não pode confundir desistência voluntária e arrependimento eficaz, que são institutos que estão no artigo 15 do Código Penal, com arrependimento posterior. O que diz o artigo 15? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responderá pelos atos praticados. Então, a primeira parte do artigo 15 é a desistência voluntária. O sujeito só vai responder pelos atos praticados. E a segunda parte é o sujeito que corre atrás do prejuízo, tudo certo? Sendo eficaz, ele só vai responder pelos atos praticados, que nós chamamos de tentativa abandonada. Muito bem. Já o arrependimento posterior, que está no artigo 16 do Código Penal, é o sujeito que pratica o crime, senhores, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Se por ato voluntário dele, ele reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa, a pena é diminuída de 1 a 2 terços. No arrependimento posterior, o crime já se consumou, senhores. Ele se arrepende posteriormente. Ó, arrependimento posterior. Posteriormente, ele se arrepende e repara o dano, restitui a coisa. Qual a consequência? A pena é diminuída de 1 a 2 terços. Na desistência voluntária, arrependimento eficaz, ele só vai responder pelos atos praticados. Arrependimento posterior, a pena é diminuída, beleza? Vamos ver se está certo? Denomina-se arrependimento posterior a conduta do agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, respondendo somente pelos atos praticados. Errado. Ele colocou arrependimento posterior e dissertou sobre a desistência voluntária do artigo 15. Legal? Então não está correta essa afirmativa. B. No crime impossível, aquele em que a ineficiência absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto só é punível a tentativa. Senhores, se o crime é impossível, a doutrina denomina de tentativa inadequada, inidônea, impossível ou quase crime. Crime impossível, o sujeito ele não vai responder por tentativa. Por quê? Porque a tentativa é impossível, a tentativa é inadequada, a tentativa é inidônea. Por exemplo, o sujeito ele quer furar o olho de terceira pessoa e pega um alfinete. Ele espeta o olho, puf! Na verdade é olho de vidro. Ele não vai responder por tentativa. Por quê? Porque é impossível, impropriedade absoluta do objeto. Tudo certo até aqui? O sujeito quer matar terceira pessoa que está deitado no banco da praça. Saca de sua arma e efetua vários disparos. A perícia constata que o sujeito estava morto. Senhores, é crime impossível. Não dá para matar morto. Beleza? A teoria, pessoal, é a objetiva. Com relação à tentativa, é importante. O Brasil adota a teoria objetiva. Você vai pegar a pena do crime consumado e diminuí-la de 1 a 2 terços. O Brasil não adota, como regra, a teoria subjetiva. Que a teoria subjetiva é irrelevante o resultado, leva-se em conta a intenção do agente. Se o Brasil tivesse adotado a teoria subjetiva, tudo certo? O sujeito ele seria punido por um crime impossível.
Legal? Até aqui? O que não é correto você afirmar. Então, crime impossível, ele não vai responder por nada, senhores. Por absolutamente nada. Por quê? Porque é impossível, tá bom? Olha o que diz. No crime impossível, aquele que há ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto só é punível a tentativa. Senhores, não é punível a tentativa. Abre o seu artigo, o Código Penal, artigo 17, ele já começa. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio e impropriedade do objeto é impossível consumar o delito. Não se pune a tentativa. Então, não é punida a tentativa. Beleza? Está errado. C. Tratando-se de fato cometido em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, somente é passível de punição o autor da coação ou da ordem. Senhores, presta atenção. De novo, tratando-se de fato cometido em estrita obediência de ordem, não manifestamente ilegal de superior hierárquico, somente é passível de punição o autor da ordem. Pessoal, trata-se de exclusão, aqui de exclusão de culpabilidade. Legal? A inexigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível e obediência hierárquica. Você vai ao artigo 22 do Código Penal. Senhores, o coato tende a apontar o coator, beleza? Quem é punido? Somente a pessoa que coagiu. Legal? O sujeito coloca uma arma na cabeça da terceira pessoa e fala, mate. Tudo certo? Isso é coação moral irresistível. Coação moral irresistível e a obediência hierárquica relacionada aos funcionários. Legal? Até aqui? Então só é punido o autor da coação. Vamos fazer a leitura de novo? Tratando-se de fato cometido em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, somente é passível de punição o autor da ordem. Perfeito. Artigo 22 do Código Penal. Alternativa D. Em todo fato previsto como crime, a conduta não dolosa do agente, em razão de imprudência, negligência ou imperícia, tipifica hipótese de crime culposo. Tipifica a hipótese de crime culposo. Aí você vai ler o artigo 18, parágrafo único do Código Penal. Não está correta essa assertiva. Por quê, senhores? Porque a regra é o dolo. Como é que eu sei se o crime admite a modalidade culposa? Se o código não disser nada. Então, se o código não falar nada, é dolo. Essa é a regra. Se o legislador quiser, ele coloca no tipo. Beleza? Você quer ver um exemplo? Vá lá no 312, que é o crime de peculato, o parágrafo 2º, peculato culposo. Vai ao artigo 121, homicídio culposo. Você vai achar essa regra. Beleza? Vai ao crime de lesão corporal. Lesão corporal culposa. Isso existe. Beleza? Até aqui você tem que tomar cuidado. Então a regra é o crime ser doloso. Se o legislador quiser, ele coloca no tipo, né, que ele admite a modalidade culposa. Então, de novo, em todo fato previsto como crime, a conduta não dolosa do agente em razão de imprudência, negligência ou imperícia tipifica a hipótese de crime doloso. A conduta não dolosa do agente em razão da imprudência tipifica a hipótese de crime doloso. Não, absolutamente. Está errado. Então, pessoal, só admite a culpa se o legislador colocar expressamente. Beleza? Então está errado. Última alternativa. A legítima defesa refere-se exclusivamente à ação de repelir injusta agressão a direito do agente. Pessoal, a legítima defesa você vai encontrar no artigo 25. É uma excludente de ilicitude, é uma discriminante, uma causa justificativa, uma justificação. A legítima defesa nada mais é do que uma agressão injusta versus uma reação justa moderada. Salvar direito próprio
ou alheio. O direito não precisa ser exclusivamente, como colocou o examinador, ó, o direito exclusivamente a ação de repelir injusta agressão a direito do agente. Não, nós temos a figura da legítima defesa de terceiro, próprio do agente ou de outrem. Então, pessoal, você vê como a organizadora ESAF trabalha. Você tem de saber ter o panorama geral. Então aqui nós pegamos vários institutos, né? Arrependimento posterior na assertiva A, na B, crime impossível, na C, excludente de culpabilidade, coação moral irresistível e ordem hierárquica, obediência hierárquica. Aí nós temos o dolo, tudo certo, e a culpa, e temos a legítima defesa. Olha, vários institutos, uma questão só. Belezinha? Para você ver como você tem de estudar, senhores. Às vezes você estuda muitos institutos em alguns meses. Você pega o quê? Um cursinho, você pega algumas aulas para estudar isso aqui, beleza? Algumas aulas para você responder uma questão. Então, o que você tem de fazer? Responder questões. Sempre, 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 pessoal. Responda questões, tá bem? Até aqui. Conte comigo. Até uma próxima oportunidade. Ficam em paz, senhores, e sucesso. Tchau!